Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência na nossa aula de geografia. A aula 11 e 12, ela fala o mapa do Brasil. O que é esse mapa do Brasil? O Brasil é considerado um dos países de limitações continentais, pois conta com uma superfície de 8.514.876 km². Ele está entre os 5 maiores países do mundo. Ele está entre a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil localiza-se no oeste do meridiano, de Greenwich. Ele está no hemisfério meridional. Ele se encontra na linha intertropical, que os países representam 92% do seu território intertropical, isso é, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e o restante está no Círculo Polar do Ártico. A enorme distância que separa os pontos extremos do Brasil é um indicativo da grande extensão do seu território. O Brasil ele tem uma extensão gigantesca. Por isso que a gente tem diferentes climas, diferentes vegetações, diferentes formas dentro do próprio país. O país apresenta uma extensão de faixa de fronteiras terrestre de 15.719 quilômetros, limitando-se com quase todos os países sul-americanos, salvo pelo Chile e pelo Equador. E é um extenso litoral. O nosso litoral brasileiro ele tem 7.367 quilômetros, banhado pelo Oceano Atlântico. As nossas extremidades é a nascente do rio Ailã, que vai até o Chuí, e a nossa outra extremidade é a nascente do rio Moá até a ponta dos Seixas. A América do Sul, o Brasil, faz fronteira com 9 países independentes, que é Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Em um departamento ultramarino da França, temos a Guiana Francesa. O Brasil apresenta também uma extensão de fronteira marítima com o Oceano Atlântico, o que contribui historicamente para a sua inserção no fluxo do comércio mundial, especialmente com as potências tradicionais do hemisfério norte, que é a Europa e a América. A República Federativa do Brasil, segundo a Constituição de 1888, compõe-se de 27 unidades federativas, sendo 26 estados e Distrito Federal, onde se localiza a sede do governo. A divisão regional do território brasileiro atende principalmente os fins administrativos, pois visa agrupar uma mesma região estados que tenham características naturais, sociais, econômicas e culturais semelhantes. Dessa forma, torna-se mais visível para o poder público planejar o desenvolvimento de cada região, a fim de promover a melhoria das condições sociais e econômicas desse estado. Com o espaço geográfico e suas características físicas e humanas estão em constante transformações, várias divisões regionais foram compostas ao longo do tempo. No Brasil, a divisão regional mais utilizada a fim administrativo é composta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE ele tem a função de dividir o país em continente,
verificar o andamento populacional, se está crescendo, se está diminuindo, a questão de renda. Então, eles fazem aquela pesquisa que geralmente eles fazem anualmente, que eles vão de porta em porta perguntando renda, e com isso é para eles fazerem essa estatística, tá? Quando a gente fala essa tal divisão, considera cerca de aspectos naturais e socioeconômicos. Isso quer dizer que, quando a gente fala em divisão do Brasil, o Brasil ele é dividido de diversas formas. O IBGE, né, um geógrafo chamado e um geólogo chamado Pedro Pinchas, ele propôs a divisão do país em 3 complexos regionais, baseado predominantemente em aspectos sociais e econômicos, a chamada macro-regiões do IBGE. O que é essa macro-regiões que o IBGE fala? É a divisão do país, né, pelos estados. Então, ele fala da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, o Brasil ele é dividido em 5 macro-regiões, que são características parecidas para análise da população, forma de ocupação, hierarquia urbana. Então, ele traz todas essas características, como tradição de produção, de consumo, nível cultural médio, social e estágio de desenvolvimento. Então, cada uma dessas características, dessas macro-regiões, ela tem característica muito semelhante, muito próxima. Uma outra divisão que é feita no país é chamada as grandes complexos regionais. Essa divisão de complexos regionais é uma das diferenças mais marcantes entre as regionalidades do Brasil, né, proposta pelo IBGE. E ela é dividida em 3 complexos regionais, que é o Amazônico, o Nordeste e o Centro-Sul. Para o Pedro Pinchas também, junto com o IBGE, é que está necessariamente os limites estaduais, pois os seus critérios incluem fenômenos sociais e econômicos cujo dinamismo implica na delimitação espacial que modifica muito. Então, o que ele quer dizer nessa questão? São as considerações de diferentes aspectos geográficos. O quadro natural, a questão do quadro social. Você pega o quadro social do Nordeste, é diferente do da Amazônia. Apesar da existência de elementos que proporcionam certa homogeneidade entre essas 2 regiões que eu citei, elas têm aspectos significativos que as diferenciam, né? Um exemplo disso é a questão a Amazônia, a gente tem grande parte de floresta. Você pega a região Nordeste, você tem grande parte de seca. Isso vai fazendo com que essas características vai se predominando a questão quando ele fala dessa regionalidade, desse complexo regional. Uma outra forma regional, que não pelo Pinchas, mas sim por Milton Santos, que é outro geógrafo, que ele divide essa proposta de identificar as regiões diferentes por meios técnico-científico. O que isso quer dizer? Esse critério resulta em ocorrência de 4 regiões, não somente 3, como o Pincha fala, né? Que ele fala da região amazônica, Nordeste, Centro-Oeste. Essa o Pincha fala, né? Que ele fala da questão da divisão das 3. Só que o Milton Santos, ele coloca a 4ª, que é a concentrada. O que é essa região concentrada? Ela corresponde à área onde tem uma crescente questão científica, tecnológica do território. Isso intensifica o modo contínuo do Brasil, onde tem uma maior concentração de tecnologia, faz com que essa região se desenvolva muito mais. Essa é a visão dele na questão
de desenvolvimento pensando nesse conceito de regionalidade. E realmente, se a gente for comparar a questão tecnológica e desenvolvimento de São Paulo, que está no centro-sul, vai ser diferente da questão do Nordeste, que vai ter muito mais desenvolvimento, a região centro-sul do que a região Nordeste. Aula 13 agora. O Brasil, ele faz fronteira, né, com 9 países da América Sul-Americana: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. A Guiana Francesa, ela pertence à França, mas também está próximo à nossa Guiana, né? Só que ela tem limitações por ser pertencente à França. As nossas fronteiras do Brasil, elas são divididas, definidas em sua maioria por características naturais de paisagem, como 50% das nossas fronteiras são caracterizadas por rios. São os rios que fazem essa fronteira. 25% são serras, 5% são lagos, e os outros 20% são o que a gente chama de linhas geodésicas. O que quer dizer isso? Que são fronteiras que pode ser com linhas imaginárias, né? São traçados com outra fronteira, com ruas com outras fronteiras, são por paralelos, e isso faz com que a gente tenha essa diversidade de fronteiras no Brasil.